E aí, gente, bom dia. Vamos para a nossa primeira aula de desenvolvimento mobile no laboratório, aonde essa primeira aula a gente vai ver Não, a gente não vai ver conceitos, a gente vai ver sobre a sintaxe do Dart, porque no final das contas tudo vai ser código Dart, então esse conhecimento é essencial. Então a gente vai desde a lógica de programação até o paradigma orientado a objetos. Mas antes eu vou dar um panorama geral do Flutter e Dart. E vamos nessa, eu não tô com. Beleza. O Flutter não uma tecnologia extremamente nova, já é bem antigo. Ele foi anunciado em 2015, aonde o nome dele não era chamado Flutter, era esse nome horrível, Sky. Só que na época quem liderou o projeto foi o Eric Sandel. Atualmente ele não faz mais parte na equipe do Flutter. Eu acho que ele tá nesse ecossistema Flutter, só que ele tá em outra proposta do produto deles, que é o Shorebird, algo assim. E beleza, o que é o Flutter? Muitos falam que ele é um framework, e realmente é. Só que se a gente for ver, na verdade, o jeito certo de explicar o Flutter, ele é um grande toolkit. Toolkit eu posso falar como se fosse uma caixa de ferramentas, uma caixa, onde dentro dessa caixa tem três caixinhas. Aonde uma caixa a gente vai usar no dia a dia, que é o framework, e que estão meio que é um Flutter dentro do Flutter. Essa eu não gosto dessa nomeação, mas é isso. Então é um toolkit open source criado pela Google. Então, se você quiser ajudar a equipe, tu pode ver lá o repositório deles. Então, ele foi anunciado em 2015, só que teve o lançamento em 2018 e mudou o nome, graças a Deus, para Flutter mesmo. E a intenção do Flutter é para desenvolvimento multiplataforma. Então, basicamente, a gente vai programar em uma linguagem de programação e a gente vai poder fazer aplicativos tanto para Android, tanto para iOS. Mas não contente, a Google quer mais. A gente também consegue fazer aplicativos para web, desktop, tanto os três sistemas operacionais, Linux, é, Windows e Mac, e também sistemas embarcados, uma proposta ultramente interessante, aonde empresas que se destacam nesse ramo de sistema embarcados, eu acho que é a LG, já dando spoiler das empresas, LG, BMW e Toyota. Pô, tem boas empresas que utilizam. E aí é que tá. Eu escrevi, tem como objetivo juntar regras de negócio com a, a UI. Por que eu escrevi isso? Porque se você for ver a parte nativa, quando eu falo nativo, você só vai programar exclusivamente para uma plataforma. Só que no mercado, atualmente, já tem essa divisão entre o paradigma declarativo e as linguagens de marcação. Por quê? O mercado ainda utiliza bastante o XML, então o Flutter viu isso e falou: não, esse jeito é muito arcaico, muito chato. Então vamos colocar tudo numa linguagem só. Então, é o mesmo código que tu vai fazer a tela e tanto o código você vai fazer a regra de negócio em uma coisa só, então vai centralizar em tudo. E a linguagem que a gente utiliza é o Dart. Aqui está o meme do declarativo XML. Há quem goste de XML, mas vocês vão ver que declarativo também é chupetinha de pegar. E Dart, tipo, pô, que linguagem é essa? Eu acho, eu acho que foi criada antes do projeto ser anunciado como Sky, se não me engano. O intuito do Dart era para ser um concorrente no JavaScript na época, e obviamente essa ideia não foi para frente, porque o JavaScript é um monstro na web, impossível matar ele. Quem dirá quando a tecnologia do WebAssembly ganhar força na web, o Dart pode ganhar destaque por causa disso, porque tem suporte WebAssembly. Só que enquanto não tem, né, a gente vai continuar apanhando pelo JavaScript. O Dart é uma linguagem fortemente tipada, possui garbage collection, que nem as outras linguagens, e ele é multiparadigma. Então a gente pode programar tanto orientado a objeto, mas também
também tem suporte à programação funcional. E vocês vão reparar que o código Dart é muito tranquilo de entender, porque ele foi padronizado por uma empresa famosa que é a ECMA, a mesma que padronizou o JavaScript e o C Sharp. Então, meio que, por exemplo, você pegou. Não, você aprendeu em Java, você vai ver que é basicamente quase a mesma coisa do que o Dart. Só muda algumas coisas que deixa menos verboso, mas você vai poder reutilizar o conhecimento que tu pode aprender nessa aula em outras linguagens. Ih, caraca. Aí que tá. Por que o Dart? Tipo, o Flutter vem uma proposta excelente, mas por que a Google não escolheu uma linguagem mais moderna, como, sei lá, Python, JavaScript, Go, Rush, e por favor, ninguém fale, por que não Java? Porque, pô, Java ninguém merece. Porque ele tem dois tipos de compilação. Primeira, que é a JIT, que é a Just in Time, onde ele transpila o código em tempo de execução. Então ele entende o código durante a execução do projeto. E a AOT, que é a Head of Time, que ele compila o código Dart para nativo e a gente não precisa de uma máquina virtual para executar o Dart e nem precisa ter o Dart baixado, porque já vai gerar um executável, então é só usar. Então, sem estresse, alto desempenho. Mas por que o AOT acontece? Por causa dessa arquitetura. Lembra que eu falei que no Flutter é um grande toolkit e tem 3 caixas lá dentro? É essa arquitetura, onde uma caixa é o framework, a segunda caixa é a engine, e a terceira caixa é o Embedded, aonde vamos começar de baixo para cima. O Embedded é como se fosse um console. Tipo, a gente... Não, beleza, tem maluco que abre console e sabe exatamente como funciona o console, mas vamos imaginar que é uma parada completamente complexa, alienígena, que, tipo, só o pessoal que sabe muito entende. Então a gente não vai mexer no Embedded. Tipo, a gente comprou um console e a gente só quer jogar. Só que, para o jogo funcionar, a gente precisa de um CD. Esse CD vai vir da engine. Por quê? Qual é o papel da engine? Vai pegar todo o código da arte, vindo da camada de framework, vai encapsular em linguagem de máquina, que é C++, e vai só mandar de mão beijada para o Embedded, só pegar, colocar no console e rodar o jogo, que vai ser o nosso aplicativo, sistema, enfim. E a camada de framework, vamos agora começar de cima. Temos as bibliotecas de Material e Cupertino, que são duas bibliotecas que a gente utiliza, aonde o Material segue o padrão de design da Google e o Cupertino do iOS, aonde essas bibliotecas vão fornecer o widget para a gente. Widgets são tudo no Flutter, então a gente pode utilizar botões já pronto, então a gente pega essa classe só e estiliza essa classe como a gente quer. Mesma coisa para o Cupertino, mas a biblioteca que a gente mais usa no dia a dia é a do Google, que é a do Material, aonde a gente vai declarar nossa tela utilizando o widget e a gente vai mandar para essa camada de renderização, aonde ele vai analisar todo o código e vai separar ele em 3 grupos. Ele vai ver o widget e falou, esse widget é de animação? Então vai para cá. Esse widget é de pintura, sei lá, eu vou desenhar um quadrado vermelho na tela. Beleza, então ele é de pintura, vai no Painting. Beleza, então, esse código, ele clicou sei lá, no quadrado azul e fez alguma coisa. Isso é gestos. Então ele vai separar nesses grupos. Depois desses grupos, eles vão direto para o Foundation. Então é como se fosse uma cesta que vai agrupar todos esses grupos e vai entregar para a Engine. Então vai vir nesse ciclo de arquitetura e meio que eu fui explicando sem mostrar o slide. Então o framework é a única camada que usamos no dia a dia, que vai renderizar, separar em três animação, pintura e gestos. Engine compila o código para C++, e o Embedded comunica diretamente com o hardware, sendo independente do sistema operacional. Ih, caraca, eu tava falando sem nem mostrar minha tela, nem minha cara. Enfim, não sei se na gravação vai aparecer, mas agora tá aparecendo. Aparece. Agora vem uma questão boa, a questão de emprego. Temos muitas empresas que utilizam Flutter
e você vai ver muita empresa no meio bancário que utiliza uma das pioneiras, eu não sei falar que foi a primeira, mas posso dizer que foi uma das primeiras a usar Flutter, que foi a grandiosa Nubank. Ela meteu o louco, falou: ah, não, vamos tudo Flutter. Abraçou a causa e foi uma das primeiras. Aí de banco, temos a XP Investimentos, a BV, Genial, BTG, mas não só banco utiliza Flutter, né? O iFood também utiliza, só que não é o aplicativo principal é a Nativo, mas produto interno eles utilizam, a King Host também utiliza, o Grupo Boticário, a Sua Música, entre várias outras empresas brasileiras. E agora são as empresas gringas, agora é só bicho grande, só tubarão. A Google, né, pô, ela criou, vai botar nos produtos dela, mas também temos a gigantesca oriental, que é a Tencent. Também temos a Xiaomi nos seus carros, se não me engano. E também alguns aplicativos. Temos as empresas que eu já dei spoiler lá no começo, que são as de carros, que é a BMW, a Toyota, a Alibaba, a IBM e a LG. E fechou essa questão do panorama. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Ok. Slide pra caraca. Tá, agora a gente vai nesse slide, mas a gente vou ficar trocando de um slide para o navegador. Então vamos para o Dart. Aqui. Como eu já falei, eu vou utilizar um compilador online para facilitar o acesso, aonde qualquer um pode programar em Dart na internet. E beleza, vamos começar do zero, mas vamos subindo os degraus aos poucos. Variável. Não existe um programa sem uma variável. Variável nada mais nada menos do que um, um espaço de memória disponível para a gente poder passar, guardar um valor nele. Então o computador vai procurar na memória RAM uma região de memória disponível para que possa armazenar um valor. E se vocês forem ver, a variável também é chamada de atributo, mas isso é papo para depois. Aonde na memória é como se fosse vários armários de academia, aonde cada identificador desse armário é um código hexadecimal, aonde cada célula, que é cada quadradinho desse, é 1 byte, e 1 byte são 8 bits, aonde na prática vai ser assim, a memória RAM é para tudo, então tudo que o computador está rodando vai usar a memória RAM, então o nosso programa vai acessar essa mesma RAM que, sei lá, o teu Spotify está usando. Então meio que vai ter regiões que vão estar indisponíveis, que eu representei aí como quadrado vermelho. Aonde uma variável, a gente tem tipos, tanto numéricos, que são os inteiros ou double. Inteiros é 21 anos, quantos limões eu comprei? Sei lá, 10 limões. Só que também temos números quebrados, que são os números inteiros, que são os pontos com vírgulas. Ah, qual é a tua altura? Eu tenho 1,69. Então, 1,69. Entendeu? Só que também temos os tipos booleanos, que é true ou false, que a gente precisa de 1 byte. O double precisamos de 8 bytes, por causa do número com vírgula, e o inteiro precisamos de 4 bytes. Então, na memória, a gente precisa de 4... Por exemplo, se eu quero armazenar um inteiro, eu preciso de 4 células de memórias sequenciais que estejam disponíveis para o programa, aí sim, guardar um valor neles. Também temos strings. Strings é basicamente um vetor de caracteres, um vetor
São informações que são guardadas sequencialmente na memória, aonde cada caractere custa 1 byte. Então, por exemplo, se eu escrever Gabriel, 5 letras, então eles vão precisar de 5 bytes, aonde uma string é um ponteiro. Então, meio que ele vai apontar para a primeira região de memória e acessar os outros caracteres ele vai usar por meio de aritmética de ponteiro. Só que isso eu vou falar nos próximos slides. Então, a anatomia de uma variável é o tipo, depois o identificador. A gente utiliza o operador de igual para atribuir um valor por uma variável, o valor normal, e o ponto e vírgula para sinalizar fim de execução. Tem linguagens que não tem ponto e vírgula, Dart tem. Há quem goste, há quem não goste, para mim não muda nada. E beleza. Só que além de ser variável, que é algo que varia. Então, se eu criei aqui, vamos pro código. Então, aqui, eu vou criar uma variável inteiro, idade 21. Se eu quiser mudar o valor dessa idade, eu posso. Tipo, de 21, sei lá, para 50 anos. Eu consigo, porque é algo que varia. Mas temos palavras reservadas para fazer com que aquela variável seja imutável. Mutável, algo que muda. Imutável, a gente está negando. Então, não é mutável. Então, após a gente atribuir um valor para aquela variável, para aquela variável, a gente não vai poder mais mudar ela. Então, é basicamente a gente pegar um armário de academia, abrir ele, tacar nossas coisas lá dentro, pegar a chave e tacar no ralo. A gente nunca mais consegue abrir aquele armário. Então, esse é o conceito de imutabilidade. São coisas constantes que não mudam. Então, só que temos dois camaradas, o final e o const. O final a gente define em tempo de execução. No programa, vamos ter as ordens, de tipo, o passo a passo, o fluxo do programa. Então, durante a execução do programa, ele vai criando a variável durante a execução. Então, o final serve para isso. Então, após a gente atribuir um valor, a gente não consegue mais mudar. Então, aqui eu escrevi, definindo em tempo de execução, uma variável que só possa atribuir o valor a ela uma vez. Após isso, ela se torna imutável, não consigo mudar o valor. Já o const é diferente, ele não é tempo de execução, ele é tempo de compilação. Então, aquela variável já vai ser inicializada durante a compilação do programa. Então, meio que quando começar o programa, o sistema, o aplicativo já vai ter ciência delas, porque já foram iniciadas. Então, são atributos estáticos, aonde eles são inicializados junto com a aplicação, tempo de compilação. E é bem simples usar. Basta a gente, antes do tipo que a gente declarar, a gente escrever aqui, final. Beleza, então aqui é uma constante, idade, onde é do tipo inteiro, que eu atribuo o valor 21 para ela. Só que se eu tentar passar 22 para essa variável, vai dar problema. Aqui, a variável final, idade, não pode ser mudada novamente. Constante é a mesma coisa. Então, quando a gente for utilizar esses camaradas, é sempre antes do tipo da variável. Lá na explicação do Dart, eu falei que é tipagem estática, é porque quando a gente define uma variável que ela é inteira, a gente não consegue mudar o tipo dela. De tipo, eu criei aquela variável idade onde recebe um número. Se eu do nada quiser falar, não quero, eu quero que a idade seja uma string, só que utilizando aquela variável eu não consigo. Então, isso quer dizer tipagem estática. Ué.
No safety, aqui está uma situação que a gente precisa ter muita atenção, porque é algo que quebra o programa. Onde a gente usa a mesma estrutura de como declarar uma variável, tipo, nome, atribuição, valor e ponto e vírgula. Porém, null safety é segurança contra null. E null é um tipo de ausência de valor. Só que, por padrão, no Dart, toda variável não pode aceitar nulo. Para a gente deixar atribuir nulo para essa variável, a gente precisa adicionar uma interrogação depois do tipo da variável. Então, aqui no slide, quando declaramos uma variável e não atribuímos um valor para ela, o compilador vai atribuir um valor null para essa variável. Só que temos alguns operadores para a gente poder manusear o null. O primeiro operador é o interrogação. Aqui. Por exemplo, int idade, só que essa variável vai ser possivelmente nula. Então, interrogação depois do tipo. Idade recebe 21. Recebe null, no caso. Só que eu quero printar essa variável. Se a gente for printar a idade, não vai dar erro nenhum, ele só vai imprimir null pra gente. Aqui. Só que, por exemplo, beleza, se essa variável for nula, eu quero que você imprima 10. Então, meio que esse interrogação é um operador de condição, de tipo, se a idade for nula, então não imprime nulo e retorne isso daqui. Não sei por que tá demorando. 10. Então ele retornou 10. Só que se eu atribuir um valor que não seja nulo, esse interrogação não vai ser ativado. Então vai retornar 31. Só que no nosso programa, a gente sempre precisa ficar ligado no nulo, porque o nulo, ele crasha o programa. Ele para tudo falando, null pointer exception. Tu vai tomar esse erro na cara. Muita gente fala que é NPE, então, para não ter esse problema, sempre verifica se a variável for nula. Só que vai ter casos que a gente vai ter certeza que o valor que o usuário, ou sei lá, o valor que a API ou alguma coisa externa no retornou, a gente tem certeza que não é nulo. Então, para falar para o compilador que a gente tem certeza, a gente utiliza o interrogação, que ele garante que essa variável não é nula. Então, a mesma coisa do que interrogação, a gente coloca depois depois do nome. Aqui ele está falando porque é redundante. Mas aqui a gente está garantindo que não é nulo. Leite. Leite não é um leite que a gente toma com Nescau. É leite daquela variável preguiçosa. Por quê? No Dart, se a gente for declarar uma variável uma variável normal, sem falar que ela é nula, automaticamente o programa vai reclamar dizendo que a gente precisa inicializar a variável. Quando eu falo inicializar, é atribuir um valor a ela. Só que tem um jeito de burlar isso, de tipo só declarar ela, usando a palavra reservada leite. É a mesma coisa do final, a gente declara antes do tipo. Só que temos um porém. Se a gente fala, beleza, programa, eu vou inicializar ela depois. Só que se esse dia não chegar, dá ruim. O programa fala, ué, tu não inicializou? Então, cracha o programa. Então, né, a gente tem que ficar ligado com isso. Leite, inicializar alguma hora o programa, senão ele para. Inferência de tipo. Inferência de tipo é a gente não deixar tão explícito
o tipo daquela variável. Então aqui está um exemplo, aonde, lembra? Antes do identificador, o nome da variável, eu coloquei o tipo antes. Aqui eu coloco var. Então var é como se fosse flexível. Então ele vai atribuir, ele vai atribuir um tipo, aquela variável vai definir um tipo naquela variável a partir do que eu recebi. Por quê? Pô, idade. Automaticamente tu já vai pensar, pô, é inteiro. Então não tem por que ficar repetindo. Aí vai de gosto. Tem gente que não gosta de usar inferência de tipo, tem gente que gosta. Então é var ou final para imutabilidade. Agora tá um assunto que eu gosto, aonde eu peguei algumas dicas no livro do Clean Code de como nomear uma variável para não passar vergonha. Primeira coisa, isso me irrita quando eu tô em matéria de calouro, é o pessoal criar variável monossílaba, de uma letra. Por exemplo, o algoritmo é para um, sei lá, um problema de aviação. Ao cara criar uma variável de combustível chamada de X. Peso do avião de Y, de quantidade de pessoas de Z. Eu fico maluco, tipo, eu falo, pô, pelo amor de Deus, como tu consegue se situar no programa sendo, pô, não, não dá, eu não gosto. E também não é uma boa prática, porque a gente tem que lembrar do que todo código que a gente for escrever, o amiguinho também vai ler. Então, meio que a gente tem que ter empatia por outro e também ajudar na manutenção e do seu eu do futuro vai te agradecer nomear bem as variáveis. Outra coisa que não é legal de nomear no Dart é usar caps lock. Isso daqui é muito interessante porque tipo assim, algumas linguagens incentivam, eu não sei se incentivam ou são boas práticas, por exemplo, no Java, para você dizer que não, para deixar expressivo o seu código dizendo que aquela variável é imutável, a gente coloca tudo em caixa alta. Tipo, o exemplo que eu botei aqui no lado. Final idade. Parece que eu tô gritando no código. No Dart, ele pede, cara, por favor, começa com letra minúscula e qualquer coisa tu utiliza camel case, que eu já vou explicar o que é. Nome de variáveis, a gente não pode usar palavras reservadas, então a gente não pode usar uma palavra reservada chamada de switch, sei lá, uma variável chamada de if, de final, de var. Não, a gente não pode utilizar. E aqui no curso eu vou utilizar código em português, nomeação de variável de função em português, mais por questão didática, mas em projeto real não é legal criar código em português, porque meio que a programação é algo universal. Então é uma boa prática utilizar em inglês. Eu já estou dando spoiler de como eu vou nomear as variáveis. Nomes, sempre descritivo. Descreve o que tu tá armazenando, deixa bem claro o que tu quer. Usar camel case. Começa com letra minúscula e, por exemplo, é uma variável que parece que tem 3 palavras. Então, a primeira palavra começa com C maiúsculo, só que as outras palavras já começam. O primeiro caractere é com letra maiúscula e assim vai. Por exemplo, esse daqui que eu criei, é HTTP client, HTTP minúsculo, só que o client já começa com C maiúsculo, login DTO, D maiúsculo, e assim vai. Abreviações. Cara, tenta usar abreviação quando realmente essa abreviação é famosa dentro do seu contexto. E tenta evitar aquelas abreviações que na sua cabeça faz sentido, que tá na cara, só que, pô, seu amigo não sabe. E se você for usar abreviação para tudo, seu código vai precisar de um manual de instrução de cada código que você criou. Então, evita abreviação, deixa tudo descritivo, que não vai ter dor de cabeça. Código em inglês. Nossa área é internacional, então por que não colocar na linguagem universal, que é o inglês? E boas práticas, variáveis, são características, então a gente vai usar substantivos para coisas únicas e para coisas que sejam coleções. Por exemplo, eu vou criar uma lista de camisa. O nome da variável fala camisas, no plural, para deixar bem claro que é mais de um, que é uma coleção, que eu só bato o olho e falo, coleção. E beleza. Comentários.
Comentários é a gente ajudar o nosso eu do futuro ou deixar claro ou deixar claro no código o que aquele código faz. A gente tem dois tipos de comentário. Primeiro comentário no Dart é o barra barra. Aqui é o comentário de uma linha. Só que se eu quiser quebrar a linha e continuar escrevendo, vai dar erro, porque aqui, nessa linha 3 não vai ser considerado variável. Só que se a gente quiser um comentário que quebre linha sem dor de cabeça, a gente escreve barra, asterístico, asterístico, barra. Então tudo que eu declarar aqui vai ser comentário. E é isso. É bem parecido em outras linguagens, acho que seguem também esse padrão. Acho que tem algumas linguagens que utiliza hashtag, né, para comentário. Enfim. Aí tá comentários, aqui tá no slide. Qualquer coisa eu vou mandar no grupo esses slides, vocês podem ver depois. Beber um copo d'água porque minha garganta já ressecou. Funções. Função é um bloco de código que faz uma tarefa específica e pode ser reutilizada sempre que for chamada, e também chamado de método na orientação objeto. Aonde anatomia dessa função, mas eu não vou usar a anatomia aqui, é melhor utilizar assinatura, porque essa nomeação de eu chamar isso de assinatura, a gente vai utilizar no futuro. Esse nome, assinatura de função. Então, o que é assinatura de função? O retorno dessa função. Então, já que uma função vai encapsular uma lógica, a função pode retornar alguma coisa ou não. Então, é a mesma coisa que variável. A gente declara primeiro, depois o identificador, que é o nome da função. Os parâmetros são os valores que a gente vai passar para essa função. E essa função vai pegar esses valores e vão processar em cima deles e te retornar alguma coisa. E o escopo vai ser o bloco de código que vai ser executado. Então, por exemplo, eu estou na minha void main, que é a minha função principal, e eu chamei uma função de somar. Então, todo aquele código dentro do escopo, então, entre essas chaves, vai ser executado. E vai retornar, então vai voltar lá no programa, no void main, e vai continuar o fluxo do meu programa. Então, na prática, assim, eu criei duas funções, uma dizendo olá e uma somando. Aonde aqui que fala oi, ela não retorna nada, ela só vai printar no terminal, que a gente utiliza essa função print. E para dizer que não retorna nada, a gente utiliza a palavra reservada void. E em escopo, a gente tem duas possibilidades. Ou usar o escopo tradicional, que é entre chaves, ou usando o arrow function, que a gente deixa tudo em uma linha de código só. Há casos que vai ficar bom e há casos que vai ficar meio poluído. Tu vai sentir o melhor uso da arrow function na prática. Só que, né, duas formas de criar escopo. E beleza, eu falei sobre parâmetros. Primeiro parâmetro que temos que é o padrão, que é o posicional. Então aqui tá uma função simples, que recebe nome e o sobrenome, e ele vai fazer uma saudação. Só que aqui a gente precisa passar na ordem. Aqui não vai dar problema, porque são duas strings, então se eu quiser inverter, vai printar invertido. Só que, por exemplo, se fosse int idade e string name, eu preciso exatamente passar na ordem. O inteiro primeiro e depois o nome. E para chamar, é só dizer o nome da função, abre chaves e fecha chaves e passa os valores. Terminado. Então, Ayrton Senna. Opcionais. Aqui a coisa fica interessante. Por quê?
alguns parâmetros, que lá em sua lógica de criar aquela função, pode ser opcional. Então, aqui na saudação, eu falei que o sobrenome a pessoa pode passar ou não. Então, é por isso que eu passei, por isso que eu escrevi o interrogação aqui. Porque se ele não passar, ele automaticamente vai atribuir nulo para esse surname. Só que também temos outro jeito, só que também temos outro jeito de trabalhar com opcional. E assim, olha, que void saudação, aonde string nome, e aqui vai ser opcional, né? Que vai ser o sobrenome. Só que ao invés da gente atribuir nulo para o sobrenome, a gente pode passar um valor default. Então, sei lá, Fernandes. Aqui, oi. Ah, é. Dentro de string, para a gente quiser acessar algum valor, a gente precisa escrever é, dólar. Esqueci o nome desse caractere, mas é dólar e o nome da variável. E se a gente acessar um objeto, já eu vou explicar mais adiante. Se eu quiser acessar um objeto, é dólar e entre chaves. Aí aqui a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas se só for uma variável simples, underline nome que já resolve o caso. Então aqui na saudação eu vou passar só Ana. Passar Ana. Viu que, tipo, já que eu não passei nada aqui, ele já automaticamente vai atribuir e vai passar. Só que se a gente for passar alguma outro valor, ele vai considerar o valor que eu passei como parâmetro. Então, oi, Ana Paula. Então, esses são os parâmetros opcionais. Também temos os nomeados. Esse parâmetro é o mais utilizado no Flutter porque deixa tudo descritivo. Aonde os parâmetros a gente utiliza as chaves ao invés de colchete do opcional, porém os nomeados também são opcionais. Então, para a gente declarar que algo é obrigatório, a gente utiliza a palavra reservada required antes do tipo da função. Então, quando a gente for chamar, a gente precisa passar, tipo, ele vai obrigar a passar o nome. Então, normalmente vai ser o nome do parâmetro com 2 pontos e o valor. Só que temos um porém. Então, já que a gente vai identificar esses parâmetros por meio dos parâmetros nomeados, a gente pode passar na ordem que a gente quiser. Então, aqui a gente pode ver, na saudação, a minha ordem foi nome e sobrenome. Aqui eu passei invertido. Sobrenome Gaúcho, nome Ronaldinho. Só que no final das contas vai dar o valor exato. Oi, Ronaldinho Gaúcho. E beleza, aqui eu comento sobre. Não sei onde botou a câmera. Aqui eu comento sobre as funções void, que é a função principal onde vai ser executado o código Dart, onde aqui na esquerda é o código Java, esse trambolhão aí do public static void main, é, o vetor de string args. Não, no Dart, simples, relax, void main, não recebe nada e não retorna nada, que nem no C++ que é return zero. Então, bem sossegado e bem simples de trabalhar. E, novamente, também alguns conselhos de nomear funções com algumas dicas do Clean Code. Primeira delas,
Novamente, nomes descritivos. Aí vem, eu posso reutilizar aqueles conhecimentos da variável, então evitar abreviação, palavra reservada, é, principalmente aquelas funções que tu cria, função X, função Y, função Z. Não, não. Pelo amor de Deus. Descreve o que tu faz, mesmo que seja, tu faça bastante coisa naquela função, descreve o que ela está fazendo. Melhor coisa que tu pode fazer e coloca a função em inglês. Segunda dica, devem ser pequenas. Então é melhor você quebrar uma função gigante que faz várias coisas em mini funções que executam uma única coisa, já estou dando spoiler no próximo, mas mini funções que executam uma única coisa e depois tu aglomera essas funções, só que quando tu for ver esse código que tem várias funções lá dentro, vai ser como se fosse ler um livro. Então meio que tu vai se situar, então ao invés de você ver códigos, você só vai ver declaração de funções e tu vai se situar ainda melhor no seu código. Então, função grande, a gente considera uma função grande de mais de 10 linhas. E se tiver muito grande, então tem algo de errado aí, porque ela está fazendo mais de uma coisa. E a terceira dica é responsabilidade única. Muitos vão se assustar, porque aqui eu estou apresentando um conceito avançado de recomendações. Tem muitas pessoas que veem um Solid como regras, porque os Solid são conselhos. Conselhos podem ser seguidos ou não. Conselhos que podem melhorar o seu código. Só que hoje, no Flutter, eu só explico dois dessas letras, o S e o D. Onde aqui o S é a responsabilidade única. Então, tudo que a gente for criar, tanto função, tanto classes, elas, tipo, é uma boa prática que elas sigam uma única responsabilidade. Então, por exemplo, dentro de uma cozinha, não existe aqui. Não, existe sim, se o cara for o food truck. O cara vai atender, vai preparar e vai entregar. Mas, sei lá, num restaurante, cada um faz alguma coisa. Então, o garçom só vai ver, só vai pegar os pedidos e falar lá na cozinha e tal. Então, terceira dica, responsabilidade única. E aqui tá um conhecimento que eu não sabia, que me agregou bastante. Funções tem que evitar ter mais de 3 parâmetros. Tipo, melhor dos casos é um parâmetro só, dois dá para considerar, três tu já tem que ficar de olho. Realmente eu preciso de 3 parâmetros, não posso juntar tudo em uma coisa só. Então, ficar ligado na quantidade de parâmetros que a gente está passando numa função, mesmo que a gente esteja trabalhando com parâmetros nomeados, é bom ficar ligado. Só que dando uma baixada no nível, também temos as nossas funções anônimas, aonde são funções que não têm nome. Então, ela vai retornar alguma coisa e vai receber parâmetros e vai executar uma lógica. Aonde aqui nesse código, no código 2, eu estou declarando uma lista, onde eu vou falar mais para frente. É uma lista de frutas, então tem maçã, bananas e laranjas, aonde a gente vai percorrer essa, essa lista usando o map. Então a gente vai executar essa lógica de colocar tudo em caixa alta para cada função. Então ele vai percorrer. Então vai maçã, beleza, maçã vai ficar em caps lock. Então vai ficar tudo em caps lock. Banana, mesma coisa. Laranja, mesma coisa. E depois de colocar tudo em caixa alta, a gente vai transformar numa lista. Só que essa linha daqui de tipo fruta, entre parênteses, arrow function, e a lógica que eu for fazer, isso tudo é uma função anônima. Então aqui eu recebo atributo, executo alguma coisa e retorna alguma coisa, mas cadê o nome dela? Não tem. Então é por isso, e isso que é uma função anônima no Dart. Aí vem um conceito que eu gosto muito. Tipo, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. É que no Flutter a gente vai ter alguns parâmetros que vão pedir uma função anônima. Um exemplo é botão. Botão, a gente vai usar uma classe lá, que não vou adiantar,
que um desses parâmetros é um onTap. Um onTap é uma variável que é uma função anônima, aonde quando o usuário clicar, vai executar aquela função anônima. Só que a gente pode, aqui, por exemplo, no antes, aqui eu declarei uma variável chamada onTap, onde o tipo dela é void callback. Isso daqui é um jeito mais fácil de declarar uma função que recebe nada e retorna nada. E aí, para facilitar, a gente utiliza essa classe daqui do void callback, o tipo void callback. Só que se for uma mais personalizada, como a onChanged, aonde recebe uma variável como parâmetro aqui e retorna nada, então a gente declara o retorno da função anônima. Para dizer que aquilo é uma função anônima, a gente utiliza essa palavra reservada function, começando com letra maiúscula, e declaramos os parâmetros aqui. Então aqui a gente pode botar quantos parâmetros quiser. Aqui a gente só recebe um, mas pode receber uma string, um inteiro. Então a gente vai string, vírgula, inteiro, vírgula, double, vírgula. E assim vai. E o tier-off serve para... Lembra que eu falei sobre assinatura de função? A gente utiliza aqui no tier-off. Então, ao invés da gente declarar na mão aqui, a gente pode criar uma função que respeita a assinatura de função dela e passar automaticamente aqui. Por exemplo, essa função go to profile page. Então aqui eu estou trabalhando com navegação. Aqui ele está falando, pô, eu não retorno nada, não recebo nada, então eu posso passar apenas o nome da função, que ele vai aceitar tranquilamente. E aqui de baixo inclusive eu até esqueci de colocar, mas aqui eu também já entro em orientação a objeto. Mas, por exemplo, essa função setName é uma função que retorna, que não retorna nada, que é void, só que ela recebe um parâmetro, que é uma string. Então é como se fosse aquele getSet do Java, que muitas pessoas utilizam lá. Então eu passo direto, sem declarar uma função anônima na mão. Então a gente só passa apenas o nome dela. Então fica mais legível o código. Eu sinto que é uma boa prática. E fica bonito. E aqui está um exemplo mais complexo, onde a gente volta naquele exemplo lá da lista de frutas e eu coloco tudo em caixa alta. Então aqui na linha 8, eu digo que é uma classe que transforma as strings em caixa alta, onde vai receber um valor, então vai retornar um valor string e vai receber um valor string. No map é a mesma coisa. O map, novamente, ele vai pegar a lista, vai executar uma lógica para cada valor dessa lista. Só que a assinatura da função desse map, porque ele recebe uma função anônima, é recebendo uma string e retornando uma string. Então, já que eu já respeito essa regra aqui na minha assinatura da função do método toUpperCase, eu posso passar direto. Então, meio que fica mais legível, de tipo, ao invés de trabalhar aqui na esquerda da lógica aqui, eu coloco essa lógica encapsulo dentro de uma função aqui e eu só passo o nome. Então, esse é o tier-off. Beleza. Gente, alguma dúvida? O áudio tá tranquilo? Sim, Estão com alguma tá tranquilo. dúvida? Tranquilo, gente? Por enquanto, tranquilo, sim. Garganta secaça já. Operadores condicionais. Operadores, beabazão, somar mais, subtração menos, multiplicação. A gente não usa o x, que normalmente o pessoal ensina, de tipo 1 vezes 1. Tipo, a gente não usa o x. Na programação a gente usa o asterístico. Resto de divisão é uma divisão, só que o que vai prevalecer, o que vai retornar é o resto da divisão. A gente utiliza esse operador porcentagem e para dividir a gente não usa aquele operador que tem gente que utiliza, que é
que é o traço com um pontinho em cima e um pontinho embaixo. Não, na programação é barra, normal. Para divisão, acho que aqui não tem segredo. Aqui tá o outro jeito de escrever as coisas. Por exemplo, vai ter situações que da lógica que vai precisar pegar o valor que ele tá, somar mais um, só que tem um jeito mais fácil de escrever, que é o valor igual, não, o valor mais igual a um, que é a mesma coisa que isso daqui. Só que a gente pode aplicar isso em todos os operadores, então para soma, subtração, multiplicação, divisão e resto de divisão. Só que também podemos deixar mais fácil ainda, o mais igual. Se for somatório, de tipo mais um ou menos um, a gente pode deixar ainda mais enxuto, colocando o nome da variável, só que mais mais. Mais mais é a mesma coisa que isso daqui e também é a mesma coisa do que mais igual, só que é um jeito ainda mais enxuto. E de primeiro momento, alguém que está começando pode estranhar, mas é algo comum. Você vai ver bastante isso em for, assunto que eu já vou falar sobre. E aqui está alguns operadores relacionais. Aqui a gente vai usar esses operadores para fazer condições. Então, se uma coisa é igual a outra, a gente vai utilizar o igual igual. Mas se maçã é diferente de uva, verdadeiro. Então a gente vai utilizar exclamação igual. Se eu quero verificar se, sei lá, 20 é maior do que 10, verdadeiro. A gente. Eu esqueci de inverter. Ih, rapaz. Tá, o maior é assim. Espero não fazer nenhum sinal estranho. Mas maior é assim. E o menor é assim. No slide eu esqueci de atualizar. E se eu quero verificar se é algo maior ou igual. Então, por exemplo, se 20 é maior ou igual a 10, verdadeiro. 20 é maior ou igual a 20, verdadeiro. Então a gente verifica se é maior ou igual e também esqueci de trocar o sinal no menor ou igual. Mas é o sinal. Não, não. Calma. Enfim, buguei, foi mal. Meu cérebro bugou. Enfim, vocês entenderam. Sim. Tá. Condicionais. Aí, beleza, vamos entrar num assunto importantíssimo, que é a condição, que é aquela verificação. Se alguma coisa, se a condição for verdadeira, vai executar esse escopo de código daqui. Por exemplo, essa variável, estou motivado? Bem papo de coach aqui, esse código. Estou motivado? Estou. Então vai cair nessa bloco 2, vai verificar. Vai dar verdadeiro, porque essa variável é verdadeira. Mas aqui também pode estar uma condição utilizando aqueles operadores que a gente aprendeu. Se for verdadeiro, vai entrar. Então vai executar esse vou dar o meu melhor. Também a gente pode fazer cascata de condição. Por exemplo, aqui está um algoritmo. Declarei idade, recebe 16, três variáveis booleanas, de verdadeiro ou falso. Tem responsável? Tem responsável. Vai com um avô. Tá bloqueado? Porque tem. Isso daqui é um contexto de, sei lá, alunos em evento. Tá bloqueado porque tem aqueles alunos que fazem muita besteira. Aí a coordenação fala: não, esse moleque é muito traquineiro, não vai não. Então. Só que esse aluno se comporta, então ele não tá bloqueado. Se ele tem ingresso, porque estamos trabalhando com evento, true. Então aqui vai cair dentro dessas condições. Se tá bloqueado, não tá bloqueado. Tem ingresso? Ele tem ingresso, só que aqui nega o ingresso. Se ele não tiver, não vai entrar, então entrada negada. Então aqui a gente pode fazer uma verificação, outra verificação, só que esse essa esse else é quando não entrou nem no if nem no nos if else, porque a gente pode colocar vários else if no caso, encadeado e se não entrar em nenhum vai entrar no else. Então, se não cair nem aqui nem aqui, vai cair no else e vai printar a entrada permitida somente com o responsável. Temos também o operador ternário.
que é um operador muito bom, só que se você não usar da maneira correta, o seu código vai ficar bicho-papão, porque meio que vai ser o Hadouken do Street Fighter, ou vai ser aquele código escadinha, então vai ser meio chato de ler. Por quê? Primeiro vem a condição. Então, a condição verdadeira ou falso. Se essa condição for verdadeira, primeiro a gente declara com exclamação. Então, condição, se a condição for verdadeira, a gente coloca esse operador interrogação. Aí vai retornar esse valor depois da interrogação. Aí, se for, vai retornar é par. Mas, depois do valor verdadeiro, a gente utiliza dois pontos. Então, se não for verdadeiro, vai cair aqui no dois pontos. E o valor dos dois pontos é o que está na direita, que é o outro valor, caso não dê certo. Esse é igual a JavaScript, né? JavaScript é exatamente assim também. Sim. Aqui está na prática o uso de if else. Então, ao invés de declarar essas 1, 2, 3, 4, essas 1, 2, 3, 4, 5, essas 5 linhas de código, a gente pode fazer em uma linha de código só. Aqui, se o número é par, vai retornar é par, mas se não for par, vai retornar não é par. Então, economizamos 4 linhas de código. Só que vem aquele porém. De. Aqui estão os memes que eu coloquei. De ter. De saber usar, né? Porque aqui, gerar mensagem. Beleza, pontuação. Se a pontuação for maior do que 90, vai cair aqui. Mas se não, vai cair nessa condição. Nessa condição, vai verificar. Se a pontuação for maior ou igual a 70, vai cair aqui. Se for, beleza, bom trabalho. Mas se não for, vai cair em outra condição. Então meio que vai escada, 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 escada. E não deixa tão fácil de ler assim. Aí fica essa escadinha. Aí, nesses casos, é melhor você escrever mais código e deixar tudo declarativo do que esse código aqui da direita que até o Poço se assustou. Então, o Hamster já deu o joinha, dizendo que tá legal esse código. E aqui fica muito mais tranquilo de ler. Mostrei alguns operadores, mas também temos operadores lógicos, onde exclamação a gente vai negar. Então, se é, pegando aquela variável lá do evento, se tem ingresso, uma booleana. Então, se meu tem ingresso tá true, se eu colocar uma exclamação antes dessa variável, não. Não tá certo. Se eu colocar esse operador antes da variável, a gente vai negar. Então, se for verdadeiro, vai ser falso, o que for falso, verdadeiro. E também temos condições que se uma coisa ou outra, e também temos condições de tipo isso daqui também. Mas eu vou explicar melhor esse e ou aqui. Aqui deixa mais visual a parada. Aonde no ou, se o da esquerda e da direita, A e B, for falso, vai retornar falso. E quando for trabalhar com E, usando e comercial, se os dois forem verdadeiros, vai dar falso. Porém, se o A for verdadeiro, o B for falso, no ou. Eu inverti aqui Seria o no slide. contrário, né? Eu inverti no slide. Erros técnicos. É ao contrário. Então, se uma das condições do ou for verdadeira, vai dar true. E a condição do e, as duas têm que ser verdadeira para vai dar verdadeira. Infelizmente, acabei escrevendo errado. Eu inverti o e ou, mas enfim, vocês entenderam. E aqui tá um exemplo mais complexo. Foi aquele exemplo lá que eu mostrei do ingresso, onde eu utilizo esse e ou. Então, se está bloqueado true ou falso aqui, se um dos dois forem verdadeiro, aqui nessa condição vai dar true, ou mesma coisa, só que aqui não tem ingresso, eu botei exclamação. Então, se for true, vai dar falso, e se for falso, vai dar true aqui. Switch case é um jeito de eu escrever o if
else, mas de um jeito mais bonitinho. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Aí já é gosto. Aonde a gente utiliza três palavras reservadas. Primeiro, a declaração do switch, aonde switch e o valor que a gente vai trabalhar em cima, que é status, então primeiro vai cair nessa condição daqui para ver qual status ele é. Então, a partir dessas condições vai definir o estado, como negada, liberada ou com responsável. E a partir dessa variável de status, ele vai ser os casos. Então, caso essa variável daqui, que é do tipo string, for desse valor daqui negada, vai executar esse bloco de código daqui. O interessante do switch case é que a gente não utiliza mais chaves. Por exemplo, case negada, abre outras chaves e fecha chaves para delimitar o escopo. Não, a gente utiliza o dois pontos e meio que a gente utiliza o tab para definir aquele escopo e para dizer que acabou aquele bloco de código, a gente utiliza a palavra reservada break. Se a gente não colocar o break, ele vai seguir para outro case. Então, se o outro case também der verdadeiro, vai executar outro case. Então, meio que o programa não vai parar. Para a gente poder parar e deixar fazer com que o switch trabalhe no jeito que a gente quer, a gente utiliza o break. Loops a gente vai repetir as coisas. Primeiro loop do Dart é o while, então utilizamos o while e entre chaves a nossa condição. Se essa condição for verdadeira, vai executar esse bloco de código. Aí vai voltar. Ah, deu verdadeiro? Beleza, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Então, quando a gente está trabalhando com while, é sempre bom a gente criar uma variável de controladora, porque quando for executar, ele vai contar aqui no contador. Então, vai mais um, mais um, mais um, mais um. E vai chegar um momento que esse contador vai ser valor 6. Aí vai cair aqui, 6 é menor ou igual a 5? Falso. Então, meio que ele vai sair desse escopo do while. Também temos do while, que é a mesma coisa que o while, só que a diferença entre eles é que a gente garante que pelo menos uma vez vai executar o bloco o bloco do while, que está entre chaves. A gente garante pelo menos uma execução. E segue a mesma coisa. A gente vai repetindo, e quem vai dizer que vai parar ou não é a condição que a gente passa no while. Então, variável controladora. Lembrei. Controladora. E a anatomia do for, também temos o último, que é o for, mas também conhecido como for de sênior, aonde a gente tem três partes dentro do for. Aí, comparando aos outros, é mais complexo, porque a gente coloca todo o controle em uma linha de código só. Primeiro é a variável que a gente vai incrementar. Então, a gente pode declarar e já atribuir uma variável direto, ou declarar em cima e trabalhar aqui, vai de você. A segunda parte do for é a condição. Então, a mesma coisa lá do while ou do while. E aqui tá a variável de controladora. Então você vai ver, na grande maioria dos casos, você vai ver bastante i++ ou i menos menos. Ah, Gabriel, seu hipócrita, tu falou que tu não pode criar variável com uma única palavra. Existe convenções e não que é um padrão, mas o pessoal se acostumou a declarar for utilizando o padrão IJK, porque o i se a gente for usar só um, mas sei lá, em situações que eu preciso criar um for dentro de for. O for de dentro a gente vai chamar de J, e se tiver um for dentro do for dentro do for, a gente bota IJK. Aí a gente vai seguindo essa ordem de letra, mas é só aqui que eu vejo variável assim de uma única letra. Anatomia do for. Aí eu explico o for, também chamado for de sênior.
Eu vou explicar o outro jeito de criar o for, mas eu preciso explicar o que é uma collection. Collections. Aqui está a nossa lista. Aqui está a nossa lista de coisas. Eu, tipo, aqui eu queria uma imagem melhor de alguma coleção, mas o Google não me ajudou, não consegui achar uma boa imagem. Aí eu coloquei esse álbum de Pokémon. Eu tive Eu era viciado em Pokémon e meio que me deu uma nostalgia quando eu botei essa imagem nessa capa de collection. Tinha várias cartinhas. Hidratar um pouco a garganta. Vocês já tiveram um álbum de Pokémon já? Eu já tive de Pokémon, de futebol. Tinha aqueles livros antigamente que você comprava as cartas e você ia colando lá pra completar também. Pode crer, figurinha, né? De Esse é de figurinha, isso. Isso era bem legal. Brasileirão, Copa do Mundo. O único álbum que eu Agora tive foi da de Copa em 2014 desde 2018. É porque chegou um momento que pacotinho ficou extremamente caro, né? Ficou inviável. É, Enfim, vamos voltar. Antes de eu começar de lista, eu preciso explicar generics, que aí já entra um assunto mais avançado. Collection não é um assunto fácil. E essas collections utilizam generics. Generics é. Eu vou ler aqui o slide. Torna o código flexível, porque haverá situações que não vamos saber o tipo que o programador vai usar. Então, por exemplo, o Dart vai nos proporcionar uma classe de lista. Então, eu vou trabalhar com uma lista, só que já que outras pessoas vão usar, eu não sei o que a pessoa vai passar. Então, tem que deixar aquele tipo daquela lista flexível. Então, para declarar um generics, a gente utiliza maior e menor igual e e geralmente colocamos letras para representar, tipo T, A, B, aí vai de gosto. Que deixa, usando generics, deixa o código reutilizável e evita duplicação de lógica para cada tipo, muito usado para retorno de funções, variáveis e classes. E aqui está o exemplo de uma função que usa generics. Aqui eu deixo explícito o retorno e o tipo do parâmetro que eu vou receber. Então, ao usuário definir aqui, ele já vai definir o tipo daqui e o tipo daqui. Então, no código, vai ser espelho entre maior igual e menor igual, o tipo e o valor. Aqui deixa totalmente flexível e aqui eu posso passar qualquer valor desse tipo T. Aí seria o dito da programação, o generics. Aí falando de generics, vamos para a lista. Para a gente declarar uma lista, é simples. Aonde segue aquela mesma lógica de variável. Aqui eu estou usando inferência de tipo e sem inferência de tipos. Sem inferência de tipo é generics, então o tipo dessa, dessa lista e colchete. Porque aqui a gente é obrigado a, a definir o tipo dessa lista porque está vazia. Então, como que o compilador vai saber? Então, a gente é obrigado. Mas se a gente já atribuir um valor a ela, a gente não precisa. Então, deixa que o compilador, que o programa defina. Tipo, aqui frutas vai ser do tipo lista não, vai ser lista do tipo string, porque os valores que eu passei para ela é string. Mas também tem um jeito que a gente não usa inferência de tipo. Aqui que está o tipo, o lista, que é uma classe lista que a gente vai usar generics dela para definir o tipo. Aonde? Não é, beleza. Agora, não, tá. Esqueci de falar. Listas, a gente vai agrupar elementos do mesmo tipo. A gente pode repetir valores dentro da lista. Então a gente pode ter a carta repetida, a figurinha repetida, o vinil repetido, o tênis repetido dentro de lista. A lista respeita a ordem que foi inserido.
Então, se eu coloquei a banana primeiro, maçã e uva, a lista vai manter essa ordem que eu coloquei as coisas. E para declarar, usamos colchetes. Agora vem os conjuntos, que a gente utiliza a classe set. Conjunto é quase a mesma coisa que lista, porém, ele tem duas coisas. A gente não pode passar valores repetidos e não é ordenada. Só isso. Aí, se sua lógica tem essa característica, tu pode usar o set sem medo nenhum. Aonde, ao invés de usar colchetes, a gente utiliza chaves. Aí segue aquela mesma lógica com inferência de tipo e sem inferência de tipo. Só que a única coisa que muda é as chavezinhas, ao invés de colchete. E voltando àquele assunto lá no Forim, já que eu já dei uma introdução de listas e conjuntos aqui para vocês, também temos o Forim mais simplificado, onde a gente só declara a variável que vai receber todos os elementos dessa lista e vai percorrer a nossa coleção. Então, meio que ele já faz automaticamente aquela terceira condição do for, do I++. Então, ele vai percorrer, pegando cada valor e vai executando esse bloco de código aqui definido no forim. Aqui vem papo de nerd. Listas. Como que acessamos listas? Ou arrays? Listas, a gente guarda elementos sequencialmente na memória. Então, por exemplo, aqui nessa lista de números, passamos 1, 2, 3. Beleza, são 3 valores inteiros. Se a gente for converter na memória, inteiro são 4 bytes, então são 4 vezes 3, 12 bytes que precisam estar disponíveis na memória sequencialmente. Então aqui, né, nessa memória RAM aqui, ele vai verificar, hashtag AF0 está disponível? Não. AF1 está disponível? Não. AF2 está disponível? Tá. Aí isso daqui já vai dar 12. Então, beleza, o programa, beleza, vou armazenar aqui. Só que essa variável número vai guardar o endereço de memória do primeiro elemento. Então, vai guardar, por exemplo, o valor 1 vai ser o primeiro, né? Então, vai ser esse verdinho. Só que esse número, na verdade, ele é um ponteiro. Ponteiro é o quê? É uma variável que, ao invés de guardar valores, de tipo número inteiro, booleano, funções anônimas, ele não vai armazenar isso, ele só vai armazenar endereço de variáveis. A gente vai especificar qual tipo de endereço que ele vai armazenar, mas a gente não utiliza ponteiro explicitamente no Dart. Então ele vai guardar a primeira região de memória. Por que eu estou falando isso? Porque para você acessar algum elemento de uma lista, a gente utiliza o índice, onde o primeiro elemento vai ser o 0. Então, se eu quiser acessar o número 1, eu vou ter que declarar números, colchete 0 para pegar esse valor 1. O 2 está no index 1. O 3, index 2. Só que como que ele faz o index e por que é tão mais rápido? Porque já que ele sabe o tipo daquela lista, ele sabe exatamente qual vai ser o valor de bytes que ele vai ser necessário para acessar aquele endereço específico para retornar um valor. Então, se eu quero acessar o index, se eu quero pegar o valor do index 2 dessa lista, meio que ele vai pegar o 2, que é o valor do primeiro endereço de memória, é o endereço que ele armazenou, e ele vai fazer essa conta daqui, vai pegar o índice, que é o que eu quero, vezes a quantidade de bytes daquele tipo daquela lista. Então vai ser 2 vezes 8, e vai pegar exatamente aqui, 2 vezes 8,
2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Então ele vai acessar esse endereço aqui, BF10, que está no valor 3 e já vai retornar aqui normal. E isso a gente chama de aritmética de ponteiro, que é acessar esses valores por índice. A lógica toda por trás é aritmética de ponteiro, é isso que eu acabei de explicar. E beleza, aqui tá alguns métodos importantes com o uso de listas, aonde a gente tem o primeiro método, que é o adicionar, que é onde a gente usa a palavra reservada add all para a gente adicionar uma lista na outra, só que também temos o spread operator. Então, o spread operator serve para a gente pegar uma lista já existente e adicionar numa outra lista, só que de um jeito mais fácil. Basta a gente colocar 3 pontinhos, o nome da lista, dentro de colchetes, que a gente vai juntar listas em uma lista só. Então, meio que aqui, nomes completos, a gente vai juntar a lista de sobrenome e nome numa lista só por meio do spread operator. Então, a gente faz tudo numa linha só, então a gente poupa de usar o add all. Aqui, então, é outro jeito de adicionar listas em listas. O contains é para a gente verificar se um conteúdo específico, se o conteúdo específico existe dentro daquela lista. Então, aqui nesse exemplo, a gente está verificando se nessa lista de nomes tem o Timaya. Não tem o Timaya, então vai dar falso. Só que se aqui eu passar Ronaldinho, vai dar verdadeiro. Então, contain vai retornar booleano para a gente. E o index of é um método que retorna qual índice que aquele valor está na lista. O map, caraca, aí a câmera. O map foi aquele que eu já mostrei para vocês, que vai executar uma lógica para cada valor daquela lista que recebe uma função anônima. E o where também é um método que recebe uma função anônima, só que ele recebe uma condição, o valor, que é o valor da lista, só que ele vai fazer uma condição, então ele vai receber o valor e vai retornar um booleano. Então aqui a gente também pode usar o tier of para deixar bonitinho, sem problema nenhum. Então esse é o where. E aqui foi alguns exemplos. Eu recomendo muito que você dê uma olhada na documentação, porque são muitos métodos desses dois. Não, porque aqui eu mostrei na lista, mas esses métodos de lista também tem nos conjuntos. Então recomendo vocês depois darem uma olhada em todos. É claro que você não vai entender todos de uma vez. Alguns vocês vão aprender por osmose, porque são mais usados, outros não. Então não tenha medo de ver a documentação, porque lá vai estar tudo explicadinho certinho. E mapa é a terceira coleção, aonde é uma lista, só que é uma lista que armazena chave e valor. Então, o map seria armário de academia. O dicionário no Python também. Sim. Aonde para a gente armazenar um valor, a gente primeiro tem que atribuir esse valor a uma chave. Então, como que funciona? Por exemplo, aqui, eu vou criar um dicionário, um map, que se chama camisas, aonde eu tenho 2 camisas, uma do Vasco e uma do Palmeiras. Só que para ter um map, eu preciso passar uma chave. Então, camisa do Vasco, qual estado ele é? RJ. Rio de Janeiro. Então, passei um valor aqui, RJ, e Palmeiras é de São Paulo, então SP. Então, meio que a gente vai respeitar essa sintaxe para declarar um mapa. Aonde a gente pode repetir valores. Então, por exemplo, RJ Vasco, se do nada eu meter o louco, ao invés de São Paulo, escrever Vasco, por quê? Não sei. Eu posso. Só que eu não posso repetir chaves. Então, aqui em Palmeiras, e colocar que Palmeiras é do Rio de Janeiro, o programa vai parar. Só que, na prática, o que a gente mais usa, o uso de mapa, é por meio do JSON, que é o objeto JavaScript. Então, quando a gente
sei lá, bater numa API, isso já é assunto avançado, mas quem já tiver uma noção vai retornar um JSON para a gente. Dentro do Dart não existe um objeto do tipo JSON, que eu acho que algumas linguagens têm. No Dart não tem, então a gente representa ele em um mapa, onde obrigatoriamente a chave tem que ser uma string para ser o identificador, e o valor a gente não sabe. Então por isso que a gente utiliza o valor dynamic. Dynamic é é a mesma coisa que um generics. Ele vai ser flexível e vai definir o tipo. Vai definir o tipo a partir do valor que eu passei para ele. E aqui está o acesso. Se eu quiser acessar algum valor, vai ser a mesma coisa do que acesso ao índice lá na lista, aonde eu declaro a nossa variável, que é da lista, colchetes, e a gente não passa o índice que nem na lista, que é 0, 1, 2, 3. Não, a gente passa o valor da chave. Então, se eu definir que o map camisas é a chave string, obrigatoriamente, quando eu for querer acessar o valor, eu preciso passar uma string. Aqui está a documentação do Dart que eu recomendo. Eu sei que no começo dá medo documentação, mas se você já se acostumar a ver a documentação desde esse começo ou no estado que você está na programação, uma boa prática, porque querendo ou não, tudo vai estar lá, então, um manual de instruções. Então, se tiver alguma dúvida, vai na documentação, mas se tu não se sentir satisfeito, tu pode ver um vídeo no YouTube, artigos, enfim, mas sempre lembre da documentação. E é isso.